Bom, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Solidity. Hoje eu quero introduzir dois novos conceitos, porque eu vou precisar desses dois novos conceitos para fazer esse programa exemplo, que são os conceitos de Structure e Array. Para quem já está acostumado à linguagem de programação orientada a objetos, a Structure é como se fosse uma classe, é praticamente uma classe em Solidity. E Array, a gente também já está acostumado com Array. Para quem não está acostumado com linguagem de programação, uma Array ela é uma coleção de objetos, porém ela é uma coleção ordenada, né, de objetos. É como se você tivesse uma lista de objetos, mas cada um está no seu devido lugar. O primeiro objeto está nessa caixa, o segundo nessa caixa, o terceiro nessa caixa, e eles são colocados em ordem nas caixas. Talvez fique mais claro com os exemplos para quem não está acostumado com o conceito de Array. E eu vou aproveitar esse programa também e elucidar melhor sobre a diferença entre utilizar o storage e a memory. Como eu falei, a storage é um local na blockchain permanente, onde tudo que é gravado ali permanece gravado ali. Já a memory é um local na blockchain que é volátil. Assim que a transação termina de ser executada, tudo que estava na memória é apagado, não fica gravado. A gente vai ver isso melhor nesse programa. Então vamos começar lá, sempre com Prima, Solidity 0.8.0. Eu vou pegar aqui qualquer contrato, só para copiar e colar. Eu não sei de cabeça, nunca vou guardar essa informação aqui. Contract monstros. Vou botar assim, contrato monstros, só para não dar problema com os nomes que eu vou dar aqui. Eu vou chamar um monte de coisa de monstro, então. Então, o que é uma structure? Uma structure é um tipo, assim como inteiro, assim como a string, assim como booleano, só que é um tipo que nós definimos, nós criamos. A gente faz isso sempre para criar um objeto que não existe, não vem de fábrica, né? Se a gente está criando um jogo e a gente quer que tenha personagens tipo monstro, é bom a gente definir esses personagens como objetos, na verdade como classes, ou no caso Solid como structures. Vamos programar aqui para ficar mais claro isso. Vamos criar uma structure chamada monstro. O que eu preciso dizer? Eu preciso dizer as propriedades que esse objeto vai ter. Ele vai ter um nome e ele vai ter uma força. Força vai ser o int. Ele poderia também ter resistência e por aí vai. Mas só para não deixar o código tão grande, ele só vai ter nome e força, mais nada. E aonde eu vou gravar esses monstros? Eu quero uma coleção de monstros. Então vai ser numa array, certo? Então, array é uma coleção ordenada, como se tivesse um grande espaço onde você vai colocando os monstros um depois do outro. Então como é que eu crio isso? Monstro, que é o meu tipo, abre e fecha colchete, e eu vou dar o nome da variável monsters. Monstros. Ok? Se eu quisesse criar uma array de inteiros, seria o int inteiros. E por aí vai. Coleção, uma array de string seria nomes, por exemplo. Por aí vai. Veja que eu estou sempre dando Ctrl S, estou compilando. Mas eu quero mais de monstros. Então tudo que eu vou ter nesse programa, que vai estar na storage, é uma coleção de monstros. Mais nada. O que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa de uma função para criar um monstro e colocar na minha array. Vamos lá. Function cria um monstro. O que ela precisa receber? Ela precisa receber um nome e ela precisa receber uma força, certo? Nós temos que dar uma visibilidade para ela, vai ser external. Geralmente eu uso pública, vou botar externo para vocês verem aqui. Tanto faz, tem diferenças, mas tanto faz nesse caso. E não vai me retornar nada, então é só isso. Certo? Ele aceitou.
E agora como é que eu faço para adicionar um monstro? Primeiro eu tenho que criar um monstro. Poderia botar monster, novo monstro. Só que se eu compilar, ele vai dar erro, porque ele vai me perguntar: esse monstro está onde? Bom, ele não está na storage, porque eu não tenho nenhuma. Então ele só pode estar na memory. Ou melhor, eu estou colocando ele na memory. Certo? Eu estou criando um monstro e colocando esse monstro na memory. Só que eu chamei de monstro, por isso que ele não compilou. Então o que eu fiz nessa linha? Eu criei um monstro na memory. Um objeto monstro na memória. Agora eu vou atribuir as propriedades. Novo monstro, ponto, nome, igual a nome. Novo monstro, ponto, força, igual a força. Beleza, criei. Eu posso até dar o deploy. Vamos lá, vamos dar deploy. Errando que se aprende. Ele vai abrir para mim, monstro. Eu tenho esse criar monstro. Vou criar um monstro João de força 10. Transact. Dei a transact, funcionou. Mas e aí? Esse monstro morreu. Ele estava na memória. Assim que acabou a execução, a memória foi apagada. Então, se eu quero persistir ele, eu tenho que jogar ele para storage. Quem está na storage, as minhas variáveis de estado. Só tem uma, essa array aqui. Então aqui eu tenho que inserir esse novo monstro na minha array monstros. Como é que eu faço isso? Monstros.push novo monstro. Para poder ver isso, mais fácil, eu vou botar isso aqui como public, para poder acessar. Ok, tá tudo aí, compilei, deu certo, agora vai, vamos fechar esse contrato aqui. Vamos abrir. Agora tem duas funções, deixa eu aumentar aqui, acho que fica melhor para a pessoa ver. Vamos criar um monstro. João, força 10, transact. Para eu pegar ele, eu preciso dizer a posição dele na array, certo? A array começa com 0. O primeiro monstro está na array índice 0. Então ele vai estar lá, call. Ele está lá. Se eu criar um segundo, Roberto, 20, transact, onde vai estar o Roberto, vai estar na 1. Certo? João na 0, Roberto na 1. Mais um, Carla, 40, transact, onde vai estar a Carla, vai estar na 2. Certo? Por aí vai. Então é assim que a gente cria o monstro. E agora eu joguei para storage, né? Eu coloquei lá na minha array, está na storage. Por isso que eu estou dando várias transações aqui, eu não estou perdendo eles. Eles estão na minha storage. Aqui, voltar aqui novamente, se eu for para o 0, João. Vamos agora tirar isso aqui de público. Espera aí, eu comi o C aqui. Eita, monstros, pronto. Então os problemas às vezes aqui, acho que é o meu, coisa que está meio ruim. Vamos criar uma função agora para simular o que eu fiz para pegar o nome e a força. Function, pega, monstro, e eu tenho que passar o que? Eu tenho que passar o ID dele. Vai ser external também. E enviam, porque eu só vou ler. E ela vai retornar duas coisas. Vai retornar uma string. Que acho que tem que botar memory aqui. E uma int, que vai retornar o nome e a força. Deixa eu ver. Sempre que eu boto string eu tenho que botar memory. Pronto. Bom, como é que a gente faz isso? Tem duas formas. A primeira é a seguinte. Vou criar um monstro. Vou dizer, memória, aloca um espaço para botar um monstro. Monstro. E que monstro vai ser esse? Ele vai ser o que está lá na monstros, na minha array, int id. Ok? Agora eu estou pegando esse monstros que está lá na storage e
jogando ele para array. Ou melhor, eu estou copiando os dados dele para o monstro que eu criei na memória. Eu falei jogando ele para array, desculpa, eu falei errado. Eu estou pegando da storage a informação e jogando a informação lá para o monstro que está na memória. Certo? Então agora eu posso dar um return monstro ponto nome vírgula monstro ponto força ponto vírgula. Certo? Vamos fechar isso aqui. Vamos dar o deploy. Vamos criar um monstro João 10 transact Roberto 5. Roberto é mais fraco aqui. Vamos agora pegar o monstro 0 vai ser o João 0 e 10. 1 vai ser o Roberto. Ok. Agora vamos fazer outras funções. Agora vamos dizer que eu queira alterar a força do monstro. E eu vou fazer a seguinte função. Altera a força. O que eu tenho que passar? Qual é o monstro? E a nova força. Esse external. Não vou retornar nada. Vou botar público. Só por besteira. Então tá bom. Vamos agora fazer uma besteira. Porque novamente, errando que você aprende. Vamos fazer o que eu sei fazer. Monstro, memory, monstro, igual a monstros, id. Monstro, ponto, força, igual a nova força. Beleza. Queria dizer aqui. Eu errei. Monstro. Aqui é monstros. As coisas são muito parecidas. Ele me deu warning. Falou, view. Então vamos botar view aqui. Ele disse que pode ser view. Vou confiar que ele sabe o que ele está fazendo. Deploy. Vamos lá. Vou criar o João. Força 10. Vamos lá pegar o João. Ele está no 0. Força 10. Agora eu vou alterar para o João. O João vai ficar mais forte. Vai para 100. Legal, legal. Poderia até criar aqui o Roberto. Roberto, força 20. Oh, legal, legal. Vou pegar aqui o Roberto. Roberto 20. Vou pegar aqui o João. Opa! Olha só. O João continua em 10. Mas eu não botei ele para 100? Será que eu fiz errado? Vou chamar de novo. Vou botar 200 aqui. Call. 200. De novo. Roberto. Tá lá. 20. Vamos ver o João. Opa, 10? Qual foi o meu problema? Veja só. Eu alterei a força do monstro que estava na memória. Memória volátil. Eu não fiz nada. Esse monstro que eu alterei a força, ele morreu. Ele sumiu. Depois que essa transação foi executada. Certo? O correto seria botar storage. Porque agora sim, olha só. Eu estou pegando o monstro lá da storage e estou alterando a força dele. Tá? Ele me deu um erro. Por quê? Porque agora eu estou alterando alguma coisa da blockchain. Então o que está errado? Esse view. Não pode ser view. Tá com alguma chatice isso aqui hoje. Não sei porquê. Vamos fazer o deploy novamente. Deploy. Vamos criar um monstro primeiro, né? Criar um monstro. João 10. Transact. Agora eu vou alterar diretamente a força. 0 vai para 100. E aqui 0. A força 100. Está aqui embaixo. Agora eu fiz certo. Por quê? O que eu fiz aqui? Aqui
eu peguei o monstro que estava na storage. Olha só, storage. Eu disse, pegue o monstro que estava na storage, altere a força dele para 100. Agora eu fiz certo. Ok? Se eu quisesse botar memory aqui, eu teria que depois jogar para storage. Fazer algo do tipo monstros id igual a monstro. Aí ia funcionar. Aí eu peguei o que estava na memória e botei para storage. Quer dizer, foi uma coisa meio errado, não tá. Também não está certo. Funciona. Mas eu criei uma cópia na memória, peguei a informação da storage, botei na cópia, mudei a cópia e depois a cópia eu joguei para storage. Não está errado porque eu poderia fazer outras coisas aqui. E no final decidir se o que eu fiz realmente altera a força do monstro ou não. Certo? Quando eu coloco storage aqui direto, eu já estou alterando. Quando eu coloco memory, eu estou alterando a cópia da memória, fazendo outras coisas, e no final que eu estou pegando o que está na memória e jogando de volta para o storage. Se você vai usar um ou outro, depende da lógica do seu programa. Ok? Aqui poderia ser storage. O legal seria você pausar o vídeo e pensar se poderia ser storage. Tá? Sim, poderia ser storage. Não seria problema. Tanto faz. Memory ou storage. Os dois compilam e os dois vão ter o mesmo efeito. A única diferença é que se eu coloco memory, eu estou pegando, criando uma cópia de memória, pegando a informação do storage, jogando para a memória e mostrando na memória. Se eu coloco storage, eu estou pegando direto da storage e jogando a informação que vem da storage. Então são menos operações lógicas. Eu usaria menos poder computacional. A minha transação sairia mais barata, por assim dizer. Só que no final, como é uma call, eu não pago. Então, apesar dela gastar menos gás, eu não vou pagar esse gás. Então não faria muita diferença. Mas tem essa coisa lógica. Se aqui fosse memory, eu teria feito uma cópia de memória, pegado da storage, jogado na cópia de memória. A memória ia ser tipo, o monstro da memória ia ser uma cópia idêntica da que estava na storage, e eu ia voltar às propriedades da cópia de memória. Colocando aqui storage, eu estou pegando a informação direto na storage. No fundo, daria a mesma coisa. Bom, esse vídeo eu acho que foi meio longo, certamente foi um pouco confuso, isso é confuso, tá? Não é fácil, eu demorei um pouco para aprender, eu perguntei isso no Stack Overflow, o cara me explicou, aí eu fiz uns exemplos para aprender, então se você não pegou tudo, não se preocupa que isso não é tão simples. Você só pega com tempo, só pega praticando e só pega pensando no assunto. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.